Bem, agora que entendemos como funcionam as matrizes de transformação e como lidamos com elas dentro do Engine, na verdade, dentro do Engine a gente lida de forma muito ah, abstraída, a gente não precisa ver a matriz em si, embora quem lida com OpenGL ou DirectX acaba tendo que ter um contato mais direto com essas matrizes. Na verdade, quando se trata das matrizes de rotação, quando nós vamos rotacionar objetos, através dessa estratégia que nós vimos, nós vamos ter alguns problemas. Um dos problemas mais clássicos é o chamado gimbal lock. De maneira muito simplificada, quando nós fazemos as rotações que nós vamos chamar de eulerianas, em função de estamos fazendo nas coordenadas de Euler, x, y, z, quando fazemos elas, vocês repararam que a gente faz uma, depois outra, depois outra. A gente até concatena, mas na verdade essa concatenação significa que houve uma sequência pré-estabelecida. Tanto que se a gente alterar a ordem, a rotação é diferente também, já que a ordem de multiplicação de matrizes ela muda o produto, né? Nesse sentido, em algumas situações vai acontecer o que nós chamamos do gimbal lock. O gimbal lock, bem superficialmente falando, acontece quando nós vamos ter alinhamento de dois eixos de rotação, em função dessa sequência, e nós vamos perder um dos sentidos de rotação. E nossa rotação vai ficar muito maluca. Quem quiser entender mais a fundo o que é o gimbal lock, existe bastante literatura e, na verdade, isso é um problema da engenharia. E esse vídeo que eu coloquei aqui é bem interessante porque ele mostra o problema do gimbal lock que aconteceu na Apollo 17, onde ele começou a rodar alucinadamente, feito doido, e gerou um perigo muito grande no projeto dos astronautas. Então, esse problema também acontece nos jogos em real time. Para corrigir esse problema, nós vamos ter uma estratégia que são os quaternions. Outro problema também das matrizes de rotação é que nós vamos lidar com muitas multiplicações de senos e cossenos. Então vejam aqui no caso de nós multiplicarmos três matrizes de rotação em cada um dos eixos de Euler. Nós vamos ter uma quantidade de multiplicações de senos e cossenos muito grande, e se isso for se acumulando na medida que a gente vai multiplicando mais e mais e mais a matriz, como todos sabem, o seno e cosseno é uma aproximação na computação. Não vem ao caso agora explicar aqui, mas basicamente a gente usa a série de Taylor, que não é um cálculo preciso do seno e cosseno, na verdade é realmente uma aproximação. Além disso, nós temos a aproximação natural do ponto flutuante. Com tudo isso, quando a gente multiplica senos e cossenos, esses erros vão se acumulando e vão aumentando. E o que também vai poder acontecer é que, com um acúmulo muito grande dessas multiplicações e, portanto, desses erros, a rotação começa a não ser exatamente como era intencionada de ser. Por exemplo, em animações de esqueletos, de bones, a gente começa a perceber que as coisas começam a se mexer meio esquisito, de forma bem fora do eixo. Bom, para resolver isso também vamos usar os quaternions. Os quaternions eles não são usados só em jogos. Na verdade, a teoria de quaternions vem da engenharia mecânica, usa muito tudo que na verdade se refere à simulação de corpos dinâmicos que envolvem rotações e tal. Fazem muito uso dos quaternions. Em jogos a gente também usa muito quaternions e na verdade o próprio Unity faz toda a rotação, todas as operações de rotação através de quaternions. Mesmo que a gente faça externamente, assim, usando o Euler, por trás ele vai transformar em quaternions. Tá? Eu vou falar muito superficialmente agora sobre o que é a ideia dos quaternions, a matemática por trás disso, de uma maneira bem superficial. Mas quem achar muito complicado e tal, tudo bem, na hora você vê que para usar não precisa dessa matemática toda. Muito embora, se a gente quer programar ou quer fazer alguma coisa um pouquinho mais elaborada, é recomendado entender um pouquinho a ideia dos quaternions. Depois de apresentar um pouquinho a teoria, nós vamos ver no Unity como realmente se fazem rotações através de quaternions.
Bom, e como eu disse, os quaternions são muito usados quando se refere principalmente a corpos rígidos. A definição algébrica de um quaternio é que ele é basicamente constituído de duas partes, uma parte escalar e uma parte vetorial. Então, nós vamos poder ter aqui o vetor V, que é a parte vetorial, e o escalar S, e ambos vão ser o meu quaternio. Por trás de um quaternio, então sempre que a gente assim, cria um quaternio, na prática, matematicamente, o que está sendo criado é essa dupla S e V. Nós vamos definir a multiplicação de dois quaternions Q1 e Q2 desta maneira que estamos vendo aqui. Q1, Q2 vai ser composto de S1, V1 e S2, V2. Vai ser S1 vezes S2 menos V1 vezes V2, que é, na verdade, o produto escalar da parte vetorial. Isso vai me dar um novo escalar. E a nova parte vetorial vai ser composta por essa operação, S1, V2, mais S2, V1, mais V1, produto vetorial com V2. Tá? De novo, assim, a matemática que está por trás disso é bem complexa, é bem sofisticada e quem tem mais interesse pode entender por que que a multiplicação de dois quaternions é assim, mas basicamente a gente aceita que é desse jeito. Também podemos definir um quaternio unitário. Um quaternio unitário vai ser um quaternio onde a soma ao quadrado de todos os componentes, o escalar e os componentes do vetor, vai ser igual a 1. Como se fosse um vetor também unitário, onde a gente vai ter a raiz quadrada da soma dos quadrados de todo mundo igual a 1, é a mesma coisa, vai ser para um quaternio unitário. Nós vamos dizer que se U for um vetor unitário, vamos ter que Q, o quaternio Q, que é dado por cosseno de θ, vírgula, seno de θ, vezes U, que é um quaternio unitário, também é unitário. Não é difícil demonstrar isso, porque se a gente multiplicar esse ao quadrado e esse ao quadrado, assumindo que U é ao quadrado, nós vamos ter que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vai dar 1, então esse quaternio vai ser unitário também. Bom, agora vamos realmente assim ao que interessa mais. Ah, e vamos dizer que a rotação de um objeto, de um game object, ao redor por um ângulo θ, em torno de um eixo U, que deve ser normalizado, vai ser representado por este quaternio aqui, que é o quaternio, que a parte escalar é o cosseno de θ sobre 2, e a parte vetorial é seno de θ sobre 2 multiplicado pelo eixo U, que é o eixo de rotação. Aqui nós já vemos uma diferença importante em relação às matrizes de rotação, onde nós vamos ter agora um eixo de rotação e não vamos mais fazer uma composição de três rotações. Isso vai fazer com que os quaternios não criem problemas de gimbal lock, já que a rotação é sempre ao redor do eixo de rotação, que não necessariamente é o eixo cartesiano, ah, o eixo das coordenadas globais que define o meu sistema de coordenadas. Bem, nós também podemos dizer que a rotação inversa, que é elevado a -1, vai ser definida invertendo-se o sinal do escalar ou da parte vetorial. Invertendo qualquer um desses dois, nós vamos ter a rotação inversa. Significa que também a operação de rotação é inversível, como também acontece na rotação euleriana. E, finalmente, se nós queremos rotacionar um dado ponto, pxyz, um vértice, por exemplo, de uma malha, através de um quaternio, nós vamos escrever esse ponto como um quaternio, desta maneira, a parte escalar vai ser 0 e a parte vetorial as próprias coordenadas do ponto, e nós vamos efetuar este produto que está aqui. Nós, entre aspas, né, o motor de física, o engine, ou seja lá quem for que está executando esse quaternio, para mim. Obviamente, eu vou fazer isso de uma maneira muito mais simplificada e abstraída. Bem, basicamente essa é a matemática de quaternios, e como eu disse, eu ia falar de uma maneira assim bem superficial para saberem o que exatamente consiste nessa estrutura quaternio.
nós quando criarmos o objeto quaternion, por trás dele tem isso aí que vocês viram. Tem muita matemática que já vai estar incluída nas próprias classes de quaternion, então a gente não precisa se preocupar. Então agora nós vamos ver como a gente usa os quaternions no Unity ou também usando pacotes que permitem abstrair toda essa matemática.